Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu tenho uma palavra abençoada para a sua vida hoje. Olha, irmãos, eu estou sentindo uma paz tão grande que eu tenho certeza que no final, lá na oração, você vai sentir essa mesma paz. Eu estava aqui pedindo uma palavra, irmãos, e o Espírito Santo, ele foi cirúrgico. Ele me mostrou claramente o que muitos de vocês estão passando. Sabe quando você tem uma pessoa perto de você? Eu não estou falando longe, não. Eu não estou falando de um desconhecido, não. Eu estou falando de alguém que convive com você, mas muitas vezes não torce para o seu sucesso. Muitas vezes essa pessoa, ela não consegue se alegrar com as bênçãos que Deus tem te dado. Irmãos, é muito difícil conviver com pessoas assim. É como se fosse uma pedra no sapato, sabe? Aquela pedra que você quer tirar o mais rápido possível, porque aquilo te incomoda, aquilo tira a sua paz. E aí, qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente? Eu preciso me livrar dessa pedra, eu preciso jogar ela bem longe da minha vida, certo? Do meu caminho. Irmãos, mas e se eu te disser que Deus, Ele pode estar usando essa pessoa na sua vida, por incrível que pareça? Por mais que você pense assim, pastor, é impossível isso acontecer porque essa pessoa só me prejudicou até hoje. Irmão, será? Será que só veio coisas ruins a partir disso, dessa situação? Eu vou te mostrar hoje aqui, irmãos, um caso que você vai ficar impressionado de ver como Deus trabalha, principalmente usando essas adversidades, essas dificuldades que surgem no seu caminho, essas pedras no sapato, certo? Você vai ficar maravilhado de ver que Deus tem uma bênção por trás de cada sofrimento, uma bênção por trás de cada perda, de cada tristeza que vem no seu coração. Irmãos, eu confesso para vocês, eu tenho amigos de verdade que caminham comigo, mas ao longo da minha caminhada, eu já percebi muitas pessoas que não torciam pela minha vitória. Eu sei que isso muitas vezes não é fácil, principalmente quando a vida da pessoa já é uma vida miserável. Uma vida sem propósito, sabe? Lembra daquela parábola do filho pródigo? A Bíblia conta que o irmão mais novo, ele saiu de casa e ele gastou toda a herança que ele recebeu do seu pai. E o irmão mais velho, ele ficou em casa, ele não saiu. Vamos assim dizer, uma pessoa que vai na igreja, ela não se desvia, ela não sai da igreja, ela não para de atuar no ministério, continua pregando, continua louvando, mas o coração dela está totalmente desalinhado com o coração do pai. E aí então, o filho mais novo, ele volta um dia arrependido. O pai então o abraça, cuida dele e dá uma sandália, roupas novas e manda matar um novilho. Manda fazer uma festa. Naquela hora, em vez daquele filho mais velho que ficou em casa, em vez dele se alegrar, pelo contrário, ele acha ruim, irmãos, por incrível que pareça. Talvez você pense assim, pastor, não é possível que tem tanta gente má nesse mundo. E tem, irmãos, infelizmente. Tem pessoas que têm inveja, tem pessoas que têm maldade mesmo no coração, sabe? Não quer ver você crescer. E, irmãos, esse filho mais velho, ele era exatamente assim. Por isso eu aprendi uma lição muito valiosa. A Bíblia diz assim, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Irmãos, a lição que eu aprendi é que é muito mais fácil você chorar com alguém, muito mais fácil você chorar com a perda, com alguém que já está sofrendo, você vai lá, você consola a pessoa, do que você se alegrar quando aquela pessoa chega para você e diz, olha, Deus tem me prosperado, Deus tem aberto as portas na minha vida, Deus está cuidando de mim, Deus restaurou o meu casamento, e aí você olha para a sua própria vida, talvez não está acontecendo nada de bom. É muito difícil você se alegrar com essa pessoa. Mas, irmãos, em Cristo nós podemos todas as coisas. Eu quero te mostrar aqui hoje que você pode até mesmo perdoar essa pessoa, conviver ao lado dela. Olha, fique comigo, tenho certeza que você vai ser muito edificado, tá bom? Antes de tudo, eu quero agradecer do fundo do coração todos vocês que têm compartilhado essas orações. Vocês não sabem o quanto Deus está usando a vida de vocês para salvar pessoas, para tocar em corações que estavam antes endurecidos, e essas pessoas muitas vezes nem iam na igreja, nem liam a Bíblia, mas agora elas estão aprendendo da palavra de Deus e estão crescendo espiritualmente a cada dia. Amém? Então eu quero te agradecer e pedir a você que se inscreva no meu canal. Você que é novo por aqui, clique no botão embaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho, clica nesse sininho e seleciona a opção todas.
Eu quero que o seu nome esteja na minha lista de oração e eu quero te ajudar na caminhada todo dia. Então vamos lá. Irmãos, como eu disse para vocês, hoje eu vou trazer aqui uma lição, uma história que vai mudar a sua forma de enxergar as suas maiores dores. E o exemplo que eu quero te dar aqui hoje é sobre Jesus, porque Jesus, irmãos, ele manteve um traidor por perto. E você conhece essa história, mas eu quero trazer aqui alguns pontos de vista que você talvez nunca ouviu na sua vida e você nunca parou para pensar o quão profundo foi isso, o fato de Jesus manter o traidor ao seu lado. E isso vai explicar porque muitas vezes Deus vai permitir que pessoas complicadas estejam na sua vida. Pessoas que antes tiravam a sua paz, e eu falo antes porque a partir de hoje elas não vão tirar mais a sua paz. Você vai entender o propósito por trás de tudo isso. E tudo começa, irmãos, com aquela cena, aquela famosa cena da última ceia. É uma das cenas mais íntimas e ao mesmo tempo mais tensas de toda a Bíblia. Jesus está ali com os 12 discípulos, homens que ele escolheu a dedo, homens que ele ensinou, e a Bíblia diz que ele os amou até o fim. E então, de repente, Jesus pega uma bacia, ele pega uma toalha e ele começa a lavar os pés de cada um deles, mostrando um grande ato de humildade que chocou até mesmo o apóstolo Pedro. E Jesus finaliza dizendo o seguinte: eu vos dei o exemplo, agora eu quero que vocês façam a mesma coisa com as outras pessoas. Mas, irmãos, o mais interessante é que no meio de todos aqueles discípulos, de repente Jesus solta uma bomba. Isso mesmo, Jesus fala algo que surpreende todo mundo. Olha só o que está escrito em João capítulo 13, o versículo 21. Está escrito assim, ó: depois de dizer essas coisas, Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Olha isso aqui, irmãos, imagina agora o clima que ficou naquela sala. Os discípulos olhando um para o outro, confusos, perguntando o seguinte: Senhor, será que sou eu? Ninguém suspeitava de Judas, irmãos, porque afinal de contas ele era o tesoureiro e ele tinha uma posição de confiança ali no ministério. E ele estava também tão disfarçado que ninguém percebeu. Mas, irmãos, Jesus sabia quem era. Ele não foi pego de surpresa, ele não foi enganado. E cada passo de Judas estava ali diante dos olhos do Mestre. E o que foi que Jesus fez naquele momento? Ele não gritou, ele não apontou o dedo, ele não humilhou ele na frente de todo mundo. Pelo contrário, ele ofereceu a Judas o pedaço de pão mais importante da ceia. E esse gesto na cultura daquela época significava honra, significava que ele tinha uma profunda amizade. Então, naquela hora, irmãos, era a última chance, a última oferta da graça de Deus. E a Bíblia diz que depois que Judas comeu aquele pão, o diabo entrou nele. E Jesus, olhando nos olhos daquele traidor, ele simplesmente fala assim: faça logo o que você vai fazer. Agora pensa comigo numa coisa, irmãos. Lá em Lucas capítulo 6, a Bíblia conta que Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12 discípulos. Então a escolha de Judas não foi um acidente, não foi um erro de cálculo. Judas estava no plano de Deus. E por quê? Porque o propósito do Senhor na vida de uma pessoa, irmãos, é tão grande, mas tão grande, que Ele usa até mesmo aqueles que nos machucam para cumprir esse propósito. Então essa verdade bate muito de frente com a nossa lógica, porque quando alguém nos decepciona, a gente quer distância, não é verdade? A gente ora assim: Senhor, tira essa pessoa da minha vida, me livra desse ambiente tóxico, eu não quero ficar aqui mais, eu não preciso disso, eu não mereço isso. Mas, irmãos, talvez a oração que o céu esteja esperando da gente seja uma oração diferente. Que tal a gente começar a orar assim, ó: Deus, me mostra o que o Senhor quer me ensinar através disso tudo. Me dê força para amar o meu próximo, para amar até mesmo o meu inimigo, assim como o Senhor me amou. Oh, meus irmãos, mas talvez alguns de vocês estejam pensando assim: ah, pastor, isso aí é muito difícil. Como é que eu vou conviver com uma pessoa falsa, com alguém que eu sei que fala mal de mim pelas costas? Como que eu aguento isso? Irmãos, eu entendo perfeitamente, eu já passei por isso, eu sei que não é nada fácil, mas a questão não é se nós vamos ser feridos, mas como nós vamos reagir quando nós formos feridos, entendeu? Jesus não nos prometeu um caminho sem aflições, sem traições, mas Ele nos mostrou como passar por todas elas, sem perder a nossa paz e o nosso propósito. É por isso que eu senti no meu coração aqui hoje de te trazer essa mensagem. Eu sei que muitos de vocês estão sofrendo pelo exato motivo. Tem alguém sendo uma pedra de tropeço no seu sapato. E você não pode simplesmente ignorar essa pedra, porque Deus pode estar usando até mesmo o ímpio para te prosperar,
usar para te abençoar. Oh, meus irmãos, hoje eu estou aqui falando de Deus para vocês, porque um dia eu fui ferido por pessoas que não acreditaram no meu chamado, pessoas que acharam que Deus não tinha nada para fazer na minha vida. Olha, irmãos, não foi fácil de forma alguma, mas graças ao Senhor eu pude perdoar cada uma dessas pessoas. Eu não guardei nem 1% de mágoa delas, porque o Espírito Santo me capacitou. Então nós vamos orar daqui a pouco, irmãos. Eu creio, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Não é por acaso que você chegou aqui hoje, tá bom? E tem uma outra história na Bíblia, irmãos, que é muito interessante também, e ela vai te mostrar que existe um padrão espiritual na Bíblia. Existe algo que Deus sempre faz ao longo das gerações. E quando nós olhamos para centenas de anos antes de Jesus, quando nós olhamos para a vida de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, a gente percebe que ele viveu uma dor muito parecida com a de Cristo. E ele registrou essa dor, esse sofrimento, em um salmo que acabou se tornando uma profecia sobre Jesus. Isso mesmo, lá no Salmo 41, o versículo 9, olha só o que Davi disse: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava, aquele que partilhava do meu pão, virou-se contra mim. Oh, meus irmãos, vocês ouviram isso aqui? Davi não escreveu isso aqui por acaso. A maioria dos estudiosos acredita que ele estava falando sobre um homem chamado Aitofel. E quem era Aitofel? Irmãos, a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 16, que os conselhos de Aitofel eram tão bons, tão precisos, que era como se fosse a própria palavra de Deus. Olha que interessante, esse homem era muito usado pelo Senhor. Então Davi, ele não ouvia o Aitofel como um simples conselheiro, ele ouvia ele como um profeta. Esse homem era o braço direito de Davi, o homem de total confiança, o seu amigo mais íntimo. Mas a Bíblia diz que um dia o próprio filho de Davi, chamado Absalão, ele se rebelou contra ele e tentou roubar o trono de Israel. E quem foi o primeiro a pular do barco e se juntar ao inimigo? Irmãos, por incrível que pareça, Aitofel, ele não apenas abandonou Davi, mas ele passou a usar toda a sua sabedoria para tentar destruir o rei de Israel. Aí você imagina a dor que Davi passou, você imagina o sofrimento, irmãos, porque não era só a dor de uma guerra contra ele, era uma facada nas costas de quem ele mais confiava. E como eu disse para vocês, irmãos, isso não foi uma coincidência, era Deus ensinando Davi e Deus usando esse exemplo hoje para ensinar você e eu. Deus permitiu que Davi provasse do veneno da traição de um amigo, para que ele aprendesse a depender somente de Deus e não de uma aliança, de uma parceria com o ser humano. Irmãos, Deus estava ensinando Davi muita coisa ali naquela situação. E ao mesmo tempo, Deus estava desenhando na história de Davi a sombra do que Jesus um dia viveria. Então Deus estava mostrando que as maiores feridas muitas vezes vêm daqueles que sentaram à nossa mesa. É por isso que Davi disse: aquele que partilhava do meu pão virou-se contra mim. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que nós devemos nos sentir gratos e muito privilegiados por participarmos dos sofrimentos de Cristo. E você que tem me ouvido aqui hoje, você tem enfrentado sim muito sofrimento que o próprio Jesus passou. E comece a enxergar a partir de hoje que isso pode ser uma bênção para a tua vida, porque você vai colher muitos frutos disso, principalmente na eternidade. Amém? Glória a Deus! E aí então, irmãos, quais são as lições profundas que a gente tira de tudo isso para a nossa vida hoje? A primeira lição que eu aprendo, eu acredito que você deve aprender também, é que nem todo traidor vai ser removido da sua vida imediatamente. Às vezes, Deus vai permitir que essa pessoa difícil de lidar, ela fique perto de você para te testar, para purificar o teu coração. Pense comigo, Judas, ele ficou até a última ceia. Aitofel ficou ao lado de Davi por muitos e muitos anos. E talvez aquela pessoa difícil no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, não tenha sido removida ainda porque Deus está mais interessado em remover o orgulho, a amargura ou a dependência emocional que existe aí dentro de você. Amém? Glória a Deus. Eu sei que é difícil falar um glória a Deus aqui, né? Nessa hora, mas irmãos, Deus, ele fala com a pessoa certa na hora certa. E se você está sendo tocado aqui, eu peço que você escreva aqui nos comentários: Deus está falando comigo agora, porque isso vai incentivar outras pessoas a querer ouvir essa palavra também.
Glória a Deus. Então, irmãos, o foco de Deus não está no comportamento da outra pessoa, está na formação do seu caráter. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Mas, irmãos, no versículo seguinte diz que o propósito de Deus é que nós nos tornemos parecidos com Jesus. Aleluia! Então, tudo que acontece na sua vida é para moldar o seu coração. E a segunda lição que eu aprendo em tudo isso que eu falei para você até agora, irmãos, é que o propósito de Deus, ele vai avançar apesar das traições. O que Deus tem para a sua vida, o diabo não pode roubar, as pessoas não podem atrapalhar. A traição de Judas, por exemplo, ela não cancelou a cruz, é verdade, mas ela foi usada para que o plano de salvação acontecesse. Da mesma forma, a traição de Aitofel não destruiu o reinado de Davi, porque no final foi o próprio Aitofel que acabou derrotado. Então, se Deus permitiu essa situação na sua vida, pode ter certeza, Ele já calculou o resultado. O inimigo pode pensar que ele está armando uma cilada para você, mas na verdade ele está apenas ajudando a te empurrar para o centro da vontade do Senhor. Aleluia! Irmãos, eu estou muito feliz aqui porque eu creio que Deus ele vai fazer uma obra linda na sua vida. Depois que você superar tudo isso, depois que você liberar o perdão, depois que você tiver uma postura de homem e mulher de Deus e não ficar guardando mágoa, mas orar por essa pessoa e não devolver na mesma moeda, aí sim Deus vai honrar a sua obediência à palavra do Senhor. Aleluia! Irmãos, a terceira e mais importante lição: Jesus, ele não apenas foi traído, ele nos ensinou como reagir à traição. Olha para o exemplo de Cristo, ele não gastou energia nenhuma se explicando, ele não divulgou nas redes sociais, vamos assim dizer, né? Como muitas pessoas fazem hoje para expor Judas. Não, ele não guardou rancor para se vingar depois, ele não guardou mágoa. A resposta dele foi o silêncio, foi a dignidade, foi a confiança inabalável no seu Pai, no Pai Celestial. E a gente vê isso claramente quando ele estava ali na cruz. As suas últimas palavras antes de morrer não foram palavras de maldição, mas foram palavras de rendição. Ele orou assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito e perdoe aqueles que não sabem o que fazem. Então, irmãos, é aqui que o Evangelho nos confronta. Eu quero te perguntar uma coisa: como é que você tem reagido diante das afrontas? Diante de algo que não te agradou, pelo fato de você saber que tem alguém que não torce pela sua vitória, por alguém que te fere? Quanto tempo você passa remoendo isso? Você planeja dar o troco nessa pessoa? Você se enche de amargura, de desconfiança? Você fecha o coração para todo mundo e acha que não dá para confiar em exatamente ninguém nessa terra? Irmãos, Jesus nos chama para um caminho melhor, o caminho do perdão, não porque a outra pessoa merece, mas porque você não merece viver preso ao veneno dessa mágoa. Amém? E agora eu quero te fazer uma última pergunta, porque nós já vamos orar. Eu quero te perguntar com toda sinceridade: será que essa pessoa difícil na sua vida hoje não está sendo usada por Deus para formar em você uma pessoa com mais calma, mais paciência, uma pessoa que busca a Deus de todo o coração? Quanto mais, irmãos, a gente sofre, quanto mais a gente passa por aflições, é aí que a gente tem que buscar a Deus. E uma coisa que eu percebo, irmãos, que o problema, na maioria das vezes, não é a presença do Judas na nossa vida. O problema é a nossa falta de discernimento para entender o que Deus está construindo dentro de nós através dessa situação. Porque Davi, ele viveu essa dor e isso o tornou um rei melhor, um adorador mais profundo. Jesus também viveu essa dor e isso nos trouxe a salvação. E talvez você esteja vivendo isso hoje e eu tenho certeza que Deus está te moldando e te preparando para algo infinitamente maior e melhor. Amém? Então nós vamos orar nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos nesse instante e eu quero pedir a você que no final você não saia, mas compartilhe no WhatsApp com o máximo de pessoas, tá bom? Eu creio que da mesma forma que foi bênção na sua vida essa mensagem, muitos também serão abençoados. E como você sabe, aqui eu não falo de religião. Aqui no meu canal, na oração da manhã, na oração da noite, somente o Evangelho é pregado. Aleluia! Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer profundamente por esta palavra. Obrigado, meu Deus, pelo Evangelho que nos foi dado hoje, a palavra de salvação.
Ó Deus, como é difícil muitas vezes conviver com pessoas complicadas, pessoas maldosas, pessoas invejosas, mas hoje nós aprendemos uma lição, Pai. Devemos perdoar, não importa quem seja, porque o perdão, ele liberta o nosso coração. Ele nos permite viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, eu oro em nome de Jesus por cada pessoa que está aqui ouvindo esta mensagem hoje. O Senhor conhece as feridas, o Senhor conhece as traições, as decepções que elas carregam no coração. O Senhor conhece as dores causadas por pessoas que eram próximas, que sentaram à mesa, que dividiram o pão. Pai, a nossa tendência, Senhor, é guardar mágoa, é desejar vingança, é nos fechar no nosso mundinho e não abrir mais o nosso coração para ninguém. Pai, quantas mulheres agora estão se sentindo feridas, abandonadas, porque conviveram com um homem que não as tratou bem, não cuidou delas, desprezou-as, traiu-as. Pai, quantas mulheres agora estão chorando e sofrendo, mas Jesus, vai aonde elas estão agora. Tira, Senhor, toda a dor desse coração. Ajuda elas a acreditarem novamente no amor, que elas serão felizes na vida sentimental. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ajuda a gente a estarmos mais fortes contra as decepções da vida. Pai, os espinhos no caminho não são fáceis, mas o Senhor já passou por eles e hoje o Senhor está nos ensinando como devemos agir. Por isso, meu Pai, eu oro também por esses homens que muitas vezes se sentiram traídos pelos amigos, por pessoas próximas. Pai, é muito triste saber que o ser humano é mau, egoísta, pensa só em si mesmo, mas nos ajude a olhar para essas pessoas, Pai, não como inimigos, mas como instrumentos do Senhor. Ainda que tudo tenha sido tão difícil, Pai, eu creio que o Senhor hoje está nos libertando completamente. Pai, eu declaro pela fé que toda corrente de ressentimento está sendo quebrada agora. Toda fortaleza de amargura que se levantou na mente e no coração dos teus filhos caia por terra em nome de Jesus. Que o poder do perdão que fluiu da cruz de Cristo inunde a alma dessas pessoas, Pai. Liberta elas completamente. Agora elas estão orando, meu Deus, em voz alta. Elas estão liberando perdão e eu creio que o Senhor está derramando uma graça poderosa e muitos estão sendo curados, principalmente na alma. Quantas pessoas, meu Pai, hoje estão doentes fisicamente porque essas doenças começaram na alma. Então eu repreendo agora todo espírito de enfermidade que se aproveitou de uma brecha emocional para se alojar no corpo de alguém. Eu repreendo essa enfermidade, seja curado meu querido irmão, seja curada minha irmã, agora em nome de Jesus. Receba a paz que excede todo o entendimento, aleluia, e que essa paz te acompanhe todos os dias da tua vida, que o Senhor te ajude a perdoar, que o Senhor te dê paciência, calma, domínio próprio. E se você está ouvindo esta oração, meu querido irmão e minha irmã, e deseja entregar a sua vida a Jesus, você que deseja começar de novo, eu te convido a orar comigo agora, aí no seu coração, tá bom? Fale com Ele assim, ó, com sinceridade, diga essas palavras: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e que preciso de Ti. Eu abro o meu coração e eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Perdoa os meus pecados, lava-me com o Teu sangue. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou. Escreve o meu nome no livro da vida, Jesus, porque a partir de hoje eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, eu renuncio o meu passado e tudo aquilo que antes me afastava de Ti. E eu tomo posse do perdão e da salvação que foi conquistada na cruz por mim. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, eu creio que Deus falou aos seus corações. Hoje foi um dia muito especial e agora eu peço que você compartilhe com o máximo de pessoas. Tem muita gente precisando ouvir essa palavra e o Espírito Santo vai tocar no coração delas. É o que eu profetizo, é o que eu creio que Deus vai fazer através de você, tá bom? Compartilhe e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções?
Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.